Filho, que nos salvou, o Espírito Santo que nos dá fé, ilumina, santifica, edifica, fazendo-nos crescer na fé através da palavra. O tema para a mensagem é a palavra de Deus da vida. Vamos ouvi-la e viver por ela. Que assim seja. Amém. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu li uma ilustração, uma pequena historinha, talvez não seja verdade, mas que nos traz um grande ensinamento, que diz o seguinte: um rei teve um sonho, e ele ficou muito perturbado por causa daquele sonho. E ele não conseguiu mais dormir naquela noite. O outro dia ele resolveu chamar os 2 sábios, que eram seus conselheiros, para interpretar esse sonho. Chamou a corte real, chamou os 2 sábios e disse que eles deveriam ouvir atentamente para fazerem a correta interpretação para esse sonho e que seriam recompensados se assim a fizessem. E então o rei contou o sonho e disse que ele sonhou que começou a perder os dentes. Perdia um, aí de repente caiu o outro, e assim foram caindo todos os seus dentes, e de repente ele ficou com aquela boca sem dente nenhum, todo desdentado. Mas ele estava bem, só que ele estava com esse aspecto feio, sem dente nenhum. E aquilo fazia com que ele não conseguisse mais dormir, e aquele sonho perturbava, e perguntou para o primeiro sábio qual era a interpretação do sonho. Ele disse: rei, a interpretação é só uma, e é uma interpretação fácil. Os dentes representam os nossos familiares. Cada um dos dentes que você foi perdendo é um dos seus familiares. Sua esposa, seus filhos, seus parentes, todos faleceram e morreram, você ficou sozinho. E o rei diz: mas o que é isso? Que absurdo! Como é que pode dizer que toda a minha família vai morrer? Vão e executem. Mandou aos guardas e levaram o sábio. O outro sábio prestava atenção. Então o rei, voltando-se para ele, disse: agora é sua vez, mas fale a verdade, não minta. Qual é a interpretação para o sonho? Ele disse: ó sábio rei, a interpretação para o sonho é só uma. E a interpretação é que o senhor vai viver muitos e muitos anos de vida, com muita saúde, com muito vigor, reinando e dirigindo esse seu reino com muita sabedoria. E tanta saúde o senhor vai ter, que o senhor vai poder presenciar muitos e muitos acontecimentos feitos pelos seus familiares, pelos seus amigos, e o senhor vai ser o último a morrer de todos eles. E o rei ficou contente e disse: recompensem esse sábio. Essa é uma boa interpretação. Ao sair o sábio, o soldado que o escoltava disse: mas tu falou a mesma coisa que o outro. A tua interpretação foi exatamente a mesma coisa. Sim, foi. O poder está nas palavras. Tudo depende de como se fala. Uma palavra pode trazer morte, e a mesma palavra pode trazer vida. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, as autoridades religiosas da época de Jesus estavam o tempo todo ao seu encalço, perseguindo Jesus, tentando armar armadilhas para Jesus através das suas palavras. Os fariseus, os saduceus, aqueles que compunham o sinédrio, queriam pegar Jesus. Como também no texto de hoje nós vimos as autoridades, os escribas, os anciãos, os sacerdotes tentando pegar Jesus com alguma palavra e questionando a sua autoridade. Mas eles não faziam isso apenas com Jesus. Eles se julgavam os guardiões da moralidade. Eles se julgavam santos, justos,
Espiritualmente eles estavam num nível bem superior às outras pessoas, porque eles cumpriam as leis do Antigo Testamento. E aqui, quando se fala em leis, não se fala nem tanto nos 10 mandamentos, mas muito mais nas leis cerimoniais, em leis que eles mesmos haviam criado para eles. E dessa maneira eles se julgavam num patamar mais alto, um patamar tão alto que eles podiam julgar os outros, eles podiam apontar os erros dos outros, e eles usavam a força da lei para escravizar as outras pessoas, para humilhar as outras pessoas. Para eles, o que importava era a obediência. Eles não se importavam com arrependimento e fé. Embora os profetas sempre falaram isso, sempre clamaram para que o povo se convertesse, para que o povo se arrependesse. E eles só ouviam a palavra do cumprimento das leis. Eles não ligavam muito para o sacrifício que era feito do cordeiro em arrependimento dos seus pecados, pensando no sacrifício do cordeiro que viria. Para eles o que importava era a obediência à força da lei. E com essas suas leis, eles produziam aprisionamento, morte. O apóstolo Paulo falava que a lei ela não salva, a lei aprisiona, a lei ela mata, a lei ela condena, porque a lei ela tem a força de um freio. Por exemplo, a lei diz: não matarás. E eu odeio, eu tenho raiva de alguém. Então ela freia, ela para. E aí ela tem a força do espelho. Ela diz: olha como é que tu estás diante de Deus, tu estás condenado, tu estás matando, tu estás indo para o inferno, tu estás morto. E o terceiro uso da lei é a norma: faça isso, não mate mais. A lei não salva, a lei mostra o meu pecado, a lei me derruba, a lei mostra que eu estou morto diante de Deus. Jesus representa o Evangelho. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o único que cumpriu perfeitamente a lei em todos os sentidos. Jesus vem trazer a palavra da vida. E isso não combinava com aquele relacionamento que os líderes religiosos tinham com Deus, que era baseado nas suas obras, na força do seu cumprimento de lei, no seu merecimento. Jesus diz: olha, João Batista veio falar para vocês se arrependerem, vocês não ouviram. Eu estou falando a mesma coisa e vocês não aceitam o meu ensinamento. Lembram que eles diziam: nós somos filhos de Abraão, não precisamos disso. Jesus diz: de pedras eu posso fazer melhor filhos de Abraão do que vocês. Lembram da oração do fariseu? Senhor, te dou graças porque eu oro tantas vezes por semana, jejuo tantas vezes por semana, eu dou dízimo, eu não sou como os outros. O seu parecer diante de Deus era um parecer através da autoridade das suas conquistas, dos seus méritos. Não precisava de arrependimento, precisava rever a sua fé no Cordeiro que viria e que estava ali diante deles, e o qual a força da lei, dos seus méritos, das suas obras, da sua dignidade própria, do seu orgulho, os impedia de ver. Queridos irmãos e irmãs, hoje em dia, muitas vezes ainda assim é na igreja. Quantas são as pessoas que dizem: eu nasci na igreja, eu fui educado pelo meu pai, pela minha mãe na igreja, eu conquistei todos os postos, todos os cargos da igreja, eu já fui presidente disso, presidente daquilo, eu sou diácono, eu sou presbítero. Em algumas igrejas, inclusive, eles tinham um altar que simboliza a presença de Deus, a mesa de Deus, e enche de cadeiras com pessoas, pastor, presidente, presbítero, diácono, pessoas que conquistaram méritos para estarem ali. O resto são pecadores. Quantas vezes temos pessoas que pensam que pela sua forma de vestir, com a Bíblia debaixo do braço, paletó e gravata, vestido que cobre até o tornozelo,
Pensam que estão num grau de santificação maior do que os outros. Aquele coitado anda de chinelo de dedo, de calção, de camiseta, aquele já caiu da graça. Em primeiro lugar, Jesus essas roupas nem existiam na época de Jesus. Não é a roupa que faz o homem diante de Deus. Entretanto, muitas vezes esse orgulho é colocado para fora, através das vestimentas, através das posturas. E as pessoas acham, novamente, pelos seus méritos, pelo seu jeito de vestir, pelo seu procedimento, para os outros verem, é que serão salvos. Eu quero contar a história de Gerrit Salvani. Eu li essa história essa semana, um rapaz de 26 anos da Flórida, que desde os 6 anos começou a andar com companhia de meninos mal criados, fazer bagunça, aprontar fora de casa, depois se envolveu com drogas, vícios, e num desses dias em que estava viciado, com seus amigos, ele ajudou a assassinar 2 pessoas. Ele foi condenado à morte, com injeção letal, na prisão enquanto aguardava o seu dia de morte, 26 anos, rapaz. Ele pôde relembrar, meditar na sua vida, fazer uma retrospectiva, relembrar dos ensinamentos que seus pais lhe deram, seus pais cristãos. E ele aceitou a visita de um capelão e novamente ouviu a história de Jesus. E através da força do Evangelho ele foi convertido. Chorou amargamente, sabia que precisava pagar por seus erros, mas foi convertido. E no dia em que ele morreria, ele acordou bem cedo, novamente relembrou toda a sua vida, colocou-se de joelhos, pedindo perdão a Deus, pedindo que Deus não considerasse tudo aquilo. Ele acreditava que Jesus havia morrido pelos seus pecados e que o levasse com ele. E a sua fisionomia transformou-se enquanto ele era levado para o corredor, pelo corredor até o lugar onde seria aplicada a injeção. Não estava mais preocupado, nem tenso, estava tranquilo. E lá diante das pessoas que presenciariam a sua morte, ele disse: eu posso dar uma última palavra? Eu gostaria de dizer que eu amo todos vocês. Eu não tenho ódio de ninguém. Eu gostaria de pedir que pedissem perdão para os meus pais. Quero mandar um grande beijo para eles e dizer que eles não se preocupem comigo, mas que eu vou com eles, porque agora eu entendo o que eles falam. Eu sei que muitas vezes a gente acha que essas pessoas que se convertem é uma conversão de fantasia, mas ele não tinha motivo nenhum para falar isso, porque ele não seria solto, ele sabia disso. Ele quis dar a confissão da sua fé. E assim como aquele malfeitor na cruz, que no último momento também defende Jesus, o malfeitor das acusações, e que está no céu por causa da sua conversão que aconteceu naquele momento. Assim também como aquele trabalhador da hora 1/10 da qual falamos semana passada, aquele que foi contratado às 5 horas da tarde, que trabalhou só 1 hora na vinha e que ganhou o seu salário, recebeu o seu denário, porque ele ouviu a voz do dono da vinha, ele aceitou aquele chamado, ele foi trabalhar. Quando a gente pensa na vinha, a gente sempre tem que lembrar da comparação que Jesus diz que ele é a vinha, ele é a videira, e quem está nele é um ramo que produz muito fruto. Quem está fora dele só serve para ser cortado, porque é um ramo seco que vai ser queimado. Eu lembro daquela prostituta, daquela mulher que aos pés de Jesus chorava e chorava tanto por causa dos seus pecados, lá na casa daquele fariseu, no jantar que ele havia patrocinado. Chorava tanto que lavava os pés de Jesus e o secava com os cabelos. Enquanto o fariseu pensava, já que não conhece a fama dela, e Jesus diz: olha, você não me deu como deveria dar uma bacia para eu lavar minhas mãos e meus pés como eu tenho. Até agora ela não para de lavar. Ela estava arrependida.
E ali houve salvação. Ou não houve na casa de Zaqueu, aquele publicano, no qual Jesus foi para casa para jantar e disse: hoje houve salvação nessa casa. Quando ele diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, eu vou devolver muito mais do que eu roubei. Sim, essas pessoas tiveram a sua vida transformada porque aconteceu arrependimento e fé, que são os ingredientes da conversão. E conversão é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de rumo. Eu deixo de ir para o inferno para ir para o céu. É o primeiro filho que foi mandado para a vinha no texto do Evangelho de hoje e achava que não precisava ouvir a palavra do Senhor. Achava que estava salvo, não queria passar por mudança de atitude nenhuma. Mas o segundo filho, ele muda de atitude. E ele vai para a vinha. E vai trabalhar. E estar na vinha é estar em Jesus. O Evangelho aponta para o Salvador e produz essa conversão, porque ele produz uma coisa chamada contrição no coração. Contrição é sentir tristeza no coração. Eu falei antes que a lei, nos seus dois primeiros usos, ela é freio e espelho. Não matarás, eu tenho ódio. Ela freia. Espelho, olha como tu estás diante de Deus morto. Ou seja, é puxar do tapete. Pense em pé em cima do tapete. É isso que a lei faz, ela puxa o tapete e você cai. Se estatela no chão. Fica ali arrebentado, sabendo que está morto. Não tem como levantar. E então que vem Jesus através do Evangelho e diz: eu morri pelos teus pecados na cruz e cumpri perfeitamente a lei. E então, para aquele que está deitado, porque foi puxado o tapete através do freio do espelho, Jesus o levanta. Coloca no vagão, que está no trilho, e o vagão é a família. Através do seu amor, do seu perdão, ele põe no vagão. Aonde, impulsionado agora pela força do Espírito Santo, ele segue no trilho, que é a norma da lei. É isso que significa viver uma vida de santificação depois da conversão que Jesus produz no coração através do Evangelho. Lembram dos frutos do Espírito lá de Gálatas? Os frutos do Espírito são fé, amor, paciência, longanimidade, domínio próprio. É isso que nós precisamos. É isso que é plantado no nosso coração através do Evangelho, que nós precisamos agora para estar nos trilhos, para viver uma vida de santificação, porque com fé, amor, paciência, longanimidade, domínio próprio, eu olho para Deus e o amo acima de todas as coisas. Eu não tomo o seu nome em vão. Eu procuro santificar o seu dia, gostar de ouvir, estudar a sua palavra. Com domínio próprio, com longanimidade, com paciência e com amor, eu aprendo a honrar e respeitar meus pais, meus superiores, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, não dar falso testemunho. É isso que a força do Evangelho faz comigo. Porque agora eu estou no vagão, estou na igreja, onde eu recebo através da palavra, dos sacramentos, o alimento para a minha fé, e o Espírito Santo vai me impulsionando no trilho, na norma. Não para ser salvo, a salvação foi dada por aquele que me tirou do chão, me levantou e me colocou no vagão. Na igreja, na família, que é Jesus. Mas para isso acontecer é preciso eu me esvaziar do orgulho, da arrogância. Porque tem muita gente que, embora o freio da lei me mostre que está errado, o espelho mostre como ele está, ele continua no chão, deitado, vivendo no seu pecado e sendo arrastado. Porque ele não quer saber de Jesus, ele fecha o seu coração para Jesus, continua sendo arrastado em morte para o inferno. Vocês prestaram atenção no texto de Ezequiel, no dia de hoje? Embora Ezequiel estivesse ali pregando, falando para eles, chamando eles à conversão, mostrando freio, espelho para eles, o que eles diziam? O erro não é nosso, o erro é dos nossos antepassados, nós estamos pagando a culpa dos nossos pais. E no texto, o que Deus diz? A alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso sobre ele. Cada um responde por si. Hoje em dia, em algumas igrejas, novamente existe a moda de se falar em maldição hereditária. Eu estou pagando a culpa de quem? Por que isso acontece comigo? Como os discípulos, quando chegaram para Jesus, disseram: por que esse ele nasceu cego? Quem pecou foi o pai dele, a mãe dele? Não disse nada disso. Cada um responde por si. É preciso nos esvaziarmos do orgulho e reconhecermos a nossa culpa. Assim como Davi fez no Salmo de hoje, no Salmo 25. Vocês viram, prestaram atenção? Depois que Natan contou aquela historinha da ovelha, todos lembram da história? Freio, espelho, aí Davi cai em si e diz: eu pequei. Puxaram o tapete. Natan puxou o tapete e Davi se estatelou no chão. E então ele reconhece em Deus o amor, o coloca novamente no colo. E no Salmo de hoje ele diz: como é bom ser perdoado, como é bom saber que tu apagaste todas as minhas transgressões e levaste minha culpa sobre ti. O Salmo 25 é muito belo, é uma oração de agradecimento pelo perdão. E então novamente perdoado. Ele é um novo homem. Queridos irmãos e irmãs, qual é a nossa atitude? A palavra é igual para todo mundo. Lá em Deuteronômio 30:15, Deus dá a mesma palavra para todas as pessoas e de todos os tempos ele diz a mesma coisa: eis que hoje eu te proponho um caminho de bênção e de maldição, um caminho de vida, de morte, do bem e do mal. Qual é o teu caminho? Qual é o caminho que tu segues? Os teus merecimentos, os teus méritos, das tuas obras da lei? Vives pela força da lei, daquilo que tu fazes, movido pelo teu orgulho, da tua arrogância? Ou vives pela força do Evangelho, da graça de Jesus? Aqueles que se deixam aprisionar pela força da lei ainda buscam patamares de santidade e acham que pelo que fazem podem julgar os outros, se achando melhores, dizendo: não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Para eles vale aquela palavra de Paulo em Gálatas 5: vocês que já conheceram a graça, conheceram Jesus, por que de novo estão querendo se firmar na lei? Pessoas que eram cristãs e que diziam: não, mas tem que guardar sábado, não pode comer carne de porco, tem que ser circuncidado. Paulo diz: botaram tudo a perder. Ou é a lei ou é a graça. Estão novamente sendo aprisionados. Botaram tudo a perder. Quantas pessoas ainda acham que com seus méritos, com suas obras, pode chegar à salvação e põe tudo a perder, julgando, condenando as outras pessoas? E agora eu quero fazer uma provocação para cada um de vocês. Nós que somos cristãos e confiamos em Cristo, como é que nós olhamos? Como é que você olha para os viciados, para as prostitutas, para os homossexuais, para os aidéticos, para os mendigos? Será que às vezes quando a gente olha para um viciado, a gente não pensa assim: mas ele é viciado porque ele quer, não tem nada a ver com isso. Ele sabe que o cigarro, que o crack mata, isso é um problema dele. Ele escolheu esse caminho. Para uma prostituta, mas ela ganha vida, faz 3, 4 programas por dia, ganha muito mais do que um salário, do que um mês inteiro. Ela tem uma vida fácil. Para um homossexual, mas ele só quer seguir a moda por causa das novelas, por causa da mídia. Ele escolheu esse caminho, ele sabe que Deus criou macho e fêmea. O problema é dele, não tem nada a ver com isso. Uma aidética, se pegou AIDS é porque usou uma seringa, injetando droga, fez sexo fora do casamento, está pagando pelo seu pecado. Quando olhamos para o mendigo, será que não pensamos: isso é um desgraçado que não quer trabalhar, vagabundo, está aí todo maltrapilho, sem casa para morar, bebendo a cachaça, procurou o caminho dele, não tem nada a ver com isso. Os pecados deles são bem mais visíveis que os nossos, não é mesmo? É fácil julgar, é fácil condenar.
Mas Jesus diz que é do coração que procede ódio, orgulho, vaidade. Quantas vezes nós nos apressamos em julgar, que é tão fácil dizer não pode, faz, e nós estamos num patamar mais alto. Sabe o que é difícil? Difícil é olhar para Jesus. Difícil é perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou, e olhar para os pecadores perdidos, de quem foi puxado o tapete, que estão ali deitados, precisando de uma mão que os estenda, que os coloque no vagão, que os leve para a igreja, que os leve para a família da fé. Isso é difícil. Saber que Deus está esperando que eu e que você sejamos esta hora e façamos isso. Vejam bem, meus irmãos, os líderes religiosos da época de Jesus, eles tinham o mesmo ponto de partida de Jesus, a palavra de Deus. A palavra era uma, mas usada num sentido diferente. Lembra da historinha do rei que eu contei no início? Uma palavra mata, aprisiona e mata, a outra produz vida. Qual é a palavra que domina a tua vida? E todos nós ouçamos a voz de Deus, obedecendo o seu chamado, para crermos em Jesus, em arrependimento, fé e amor. Que todos nós sejamos como segundo filho, confessemos os nossos pecados e estejamos presos à vinha, produzindo bons frutos. Crer e viver no Evangelho de Cristo Jesus determina a nossa salvação. Tem muitas pessoas com fome e sede de misericórdia nesta vida, porque alguém lhes puxou o tapete pelas escolhas erradas que fizeram, e ainda estão lá deitados. O mesmo Cristo que nos salvou pelo Evangelho e colocou no caminho, no vagão, nos trilhos, nos trouxe para a igreja e na família, Ele agora, através de cada um de nós que somos cristãos, que confiamos em Jesus, não nos nossos méritos e obras, Ele espera que nós façamos isso sem julgar, sem condenar, mas com amor, com perdão, para aqueles que ainda estão lá fora. Por meio de nós, Ele quer efetuar obras de amor ao próximo. Pensemos bem nisso. Como eu disse no início, a palavra de Deus, ela dá vida. Vamos ouvi-la, vamos segui-la, vamos vivê-la. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, até o dia que nos chamar para a glória. Amém.